Seja muito bem-vindo ao podcast Entre Costas e hoje o convidado é top. Mas primeiro eu queria me apresentar, eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, médico especialista em saúde mental, estou aqui com... Eu sou o Carlos Henrique Costa, estou muito animado com esse podcast, um convidado especialíssimo. Eu sou médico, cardiologista, o pai do Henrique, pai da Marina também. Muito contente com a sua companhia. Eu sou a Marina Costa, psicóloga clínica, e realmente hoje o episódio vai ser diferente. Não perca, assista até o final. Então, a ideia do podcast Entre Costas é sempre trazer pessoas diferentes, não só da área da saúde, né? Mas abordando temas relacionados à saúde. Hoje é um pouco inusitado. Hoje a gente trouxe um ator. Mas antes de eu apresentar quem que é, eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e também comentar o que você quiser aqui embaixo, que o Dr. Carlos Henrique ele vai responder todos os comentários. Né? Esse é o nosso objetivo, é interagir com você, é conhecer a sua opinião, as suas dificuldades, os seus anseios e promover saúde junto com você. E para quem assiste pelo Spotify, não esqueça também de seguir a gente lá e colocar as 5 estrelas. E hoje, o Thiago Piacentini, ator e produtor, vai estar entre costas. Tudo bom, Thiago? Olá, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Depois de toda essa apresentação aí, eu fiquei até nervoso. Vou precisar de uma consulta, eu acho, para poder trabalhar esse nervosismo. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante que é a saúde mental. Falar um pouco aí sobre timidez. Eu sou ator, produtor e comunicador geral. Tudo que envolve aí falar com a câmera, falar com pessoas, me deixa apaixonado. Muito bom. Perfeito, Thiago. Thiago, e onde você nasceu? Eu nasci em Jundiaí. Jundiaí. Eu nasci em Jundiaí, sou jundiaense, nascido e criado aqui em Jundiaí. Eu tive parte da minha infância ali no centro de Jundiaí, pequena porcentagem ali da minha vida foi no centro, e depois eu fiquei no meio do mato. Fiquei ali no bairro da Roseira, fui criado andando a cavalo ali no meio da natureza, que é o que eu sou apaixonado até hoje. Adoro ficar no meio do mato, isso me faz muito bem. Respirar ali o ar puro é o que me abastece. Eu amo isso. Mas agora tá bem urbano, né? Imagino. Muito urbano. Eu fiquei um tempinho em São Paulo, né? Quando eu comecei a estudar teatro, quando eu comecei a estudar atuação, e agora, por conta do trabalho, tô no Rio. E tô gostando também. O bom é que o Rio traz um pouco essa natureza, né? A paisagem Essa linda, paisagem, né? essas belezas naturais. Então me deixa um pouco mais em casa. De resto, sente um pouco de falta. Sinto falta do cheiro do cavalo ali, sabe? Esse cheiro, esse cheiro de até esterco que a gente fala, né? Aquele cheiro de cavalo do mato. Pô, é muito gostoso. Remete a esse ambiente, né? Exatamente. E Thiago, e como que foi sua infância? A minha infância, às vezes, quando a gente fala, a gente até tava trocando uma ideia antes, né? Falando sobre isso, sobre infância, sobre a diferença. Quando eu comecei a estudar teatro, eu vi que muita gente já nasceu desinibida, assim. As pessoas já eram desinibidas. Até o desinibido parece, as pessoas já falam, esse vai ser um bom ator, né? Um bom ator. E acho que quem me olhava, assim, quando criança, tirando minha família, falava assim, ele não vai ser ator, ele vai ser alguma coisa ligada ao esporte, que é um negócio que primeira vez que eu fiz, eu já fiz bem, esporte, né? Isso eu posso falar que, Thiago, o que você sempre fez bem, esporte? Qual esporte você fazia bem? Eu tentei de tudo. Fazer bem não é, eu fazia... Quantitativamente falando, eu fazia bem. Mas assim, de qualidade, foi o jiu-jitsu que me pegou. Legal. Eu tentei de tudo. Tentei basquete, tênis, futebol. Sempre desenrolei um pouquinho ali, vôlei, tudo. E aí eu nunca... Já o jiu-jitsu, na primeira vez que eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu lembro até hoje da minha primeira luta. Eu era faixa branca, eu treinava num lugar que eu era praticamente a única criança ali. Eu treinava com uma galera da academia, né? Do clube. E aí essa galera, uma galera forte e tal, e o faixa branca, primeira vez que eu lutei, eu já fui bem, o professor falou assim, nossa, você já lutou antes? Eu falei, não, mas é a primeira vez lutando. E aí, foi legal, foi a primeira vez que eu falei, nossa, eu sou bom em alguma coisa, assim. E aí você estava falando dessa fase da infância e talvez já pensando, né, na carreira, como é que foi essa... Então, eu nunca fui, igual eu tava falando, eu nunca fui uma criança desinibida. Muito pelo contrário, eu sempre fui uma criança muito tímida.
Eu lembro que chegava em hotel, assim, sabe quando tem aqueles monitores de hotel, que os pais falam, vai lá brincar, vai brincar e fica lá. Eu lembro que eu não ficava, eu falava, não quero. Pra uma criança é um pesadelo. Pra uma criança, pra mim era um pesadelo. Um monte de criança, assim, não via a hora de brincar e que ficar longe dos pais. Eu não, eu queria ficar com os meus pais, eu não era bom em me socializar, em falar em público e tal. E eu acho que isso é muito interessante, porque no decorrer da vida eu fui me soltando mais e criando habilidade ali em falar com o público, em não ficar tímido frente às câmeras. Então acho que é até mais interessante a gente falar sobre timidez com uma pessoa que era tímida e agora ficou mais desinibida do que com outras pessoas que eu tive contato, por exemplo, no meu curso de teatro, que, eu faço teatro desde criança. Eu sempre gostei. Não, comigo foi o contrário. Eu fui criando essa veia mais comunicadora no decorrer da vida. Então, que legal, né? Nós estamos entre costas e entre tímidos, porque eu acho que é esse nosso ponto em comum, e é muito legal da gente conversar sobre isso, abrir o nosso coração, de como a gente também pode superar a timidez. É claro que muita gente sofre com essa dificuldade e para alguns se transforma num transtorno, né? Então, e até é interessante a gente falar mais sobre isso, né? Do ponto de vista médico. Então, até que quando que a timidez deixa de ser normal, né? E é muito interessante que a timidez ela deixa de ser normal quando ela começa a causar sofrimento. Então, quando a pessoa quer falar, a pessoa quer desempenhar e não consegue, né? A pessoa que é tímida, ela tá bem. Eu não vou lá com o monitor, mas eu tô bem aqui. Eu tô tranquilo, tô confortável. A pessoa que tá com ansiedade social, quando essa timidez virou uma ansiedade social, ela queria muito estar com o monitor, mas ela não consegue, ela não vai. Ela queria muito falar, apresentar, mas ela não consegue. Ela começa a ter os sintomas normais da ansiedade que o pessoal já está cansado de saber. Suor frio, o branco, né? E até sobre isso queria falar um pouquinho, Thiagão. O branco numa cena de teatro? Eu vi que você já fez teatro, né? Uhum. Tem? Acontece? Eu tive contato com branco. Porque quando você cria uma certa habilidade ali, quando você fica à vontade na frente da câmera ali e tal, o branco ele é mais difícil. Porque apesar de você esquecer o texto, lógico que isso não é o correto a se fazer, né? Se você precisa do aval ali da direção e tal, tem diretor que não gosta que você improvise. Você pega um texto ali, um clássico, por exemplo, de Shakespeare, no teatro, como é que você vai improvisar em cima de Shakespeare? Né? Então, assim, o branco ele se torna mais difícil de acontecer, porque apesar de você esquecer o texto, você, estando à vontade, você consegue improvisar, você consegue ter ali um jogo de cintura para sair da situação. Mas o branco aconteceu comigo logo na faculdade de publicidade, quando eu comecei a fazer teatro. Foi meu primeiro contato assim com o público na hora que eu tava me sentindo um pouco mais confiante, que eu falei assim, nossa, que gostoso tá aqui, porque isso vai, né? Começa como uma tortura você tá em cima do palco. Uhum. Nossa, que coisa, pelo menos pra mim, que era uma pessoa mais tímida. E aí depois você começa a ficar à vontade. E quando eu comecei a ficar mais à vontade, e eu tava me sentindo confiante, eu era o único ali da faculdade de publicidade que tava fazendo teatro fora. Eu falei, não, deixa comigo, vou me apresentar aqui e tal. E aí, no dia da apresentação ali, que era uma hora extra da faculdade, que eu optei por fazer teatro, faculdade de publicidade. E aí eu peguei, olhei pra câmera assim, eu ia começar a apresentar. Aqui a gente vai fazer uma apresentação sobre tal peça e tal. Na hora que eu fui falar pra câmera, travei. E aí eu olhava assim, olhava pro cara que tava gravando e eu... Corta. E ele assim, ó... Vai, fala, improvisa. E eu aqui assim, ó... Eu acho que eu fiquei... Foram os piores 6 segundos da minha vida. É que eu fiquei assim, ó... Longos. Parecia que tava 1 hora. Então isso foi um branco que eu não tive jogo de cintura pra sair da situação. Mas depois teve outros, por exemplo? Não, me ferrei nesse. Aprendeu. Depois eu lembro que eu fui pra casa quase chorando. Fazia tempo que eu não chorava. Eu fui decepcionado pra casa. Porque depois teve a apresentação. E todo mundo mandou bem. Todo mundo mandou bem. Que nunca tinha feito teatro na vida. E eu que fiz teatro, fui lá e apareceu no telão, todo mundo lá. Vamos fazer uma confraternização. A galera levou pipoca, levou tudo pra assistir. E o diretor ali do negócio deixou eu passar esse mico. Mas foi muito bom pra mim esse mico. Porque também eu coloquei na minha cabeça e falei assim, não posso deixar isso mais acontecer. Mas também tem outra questão, né? Que até um dia no tatame a gente tava conversando.
E é impressionante. As pessoas, elas ligam muito menos do que a gente acha que elas ligam pra gente. Timidez, ansiedade social e introversão, né? Uhum. Qual é a diferença disso tudo? Introversão e extroversão são características de personalidade. Então, tem a ver ele como o seu jeito mesmo. Fala, um introvertido, ele jamais vai ser extrovertido, mesmo com muita terapia, muita medicação, não vai. Mas a gente tende a ter sofrimento nos extremos, né? A pessoa extremamente extrovertida, ela às vezes não vai saber a hora de parar de falar, né? Ela vai querer ser muito o centro das atenções e às vezes as pessoas não vão gostar muito, então ela vai ter alguns prejuízos sociais, né? A pessoa muito introvertida, ela pode desenvolver uma ansiedade social. Ou, se ela tá um pouquinho mais pra cá, uma timidez. E a gente estava até conversando, antes de começar, a questão timidez e ansiedade social. Eu acho que a timidez, se ela não for tratada e trabalhada, ela pode evoluir para uma ansiedade social, né? Então, a gente falou que estamos aqui entre tímidos, mas estamos aqui nos comunicando. Então, a gente está tratando a nossa timidez, né? Desenvolvendo isso. A ansiedade social e também o falar em público, né? Mas a ansiedade social, ela vai gerar prejuízo, ela vai gerar sofrimento, ela vai gerar os sintomas da ansiedade. E a questão que a gente vê na terapia é que muitas pessoas, quando chegam na parte do tratamento da ansiedade social, que é a exposição, que não tem o que a gente fazer, não tem como tratar a ansiedade social sem exposição, as pessoas até podem abandonar o tratamento. Porque é onde dói, né? Porque é onde dói. Por mais que antes a gente tenha preparado o terreno, tenha trabalhado as crenças distorcidas, que é isso, a gente achar que a gente chama muito mais atenção do que de fato a gente chama, né? E isso conta muito sobre a minha história, assim. Então, no primeiro episódio eu falei que um dos motivos para eu ter ido fazer terapia era a timidez também. Falei, a timidez tá começando a me atrapalhar, eu tô começando a não conseguir conversar com as pessoas, né? Era muito tímida, já começava a tremer, assim, né? De ter que falar com alguém que eu não conhecia. E aí eu fui pra terapia. Só que a minha timidez, ela tinha muito a ver com a minha autoestima. Então eu achava, e com a minha autoimagem, eu achava que quando as pessoas olhavam pra mim, pra conversar comigo, elas estavam reparando meus defeitos. E aí eu não queria falar, porque eu não queria que as pessoas olhassem pra mim, eu não queria chamar atenção, eu não queria falar em público, porque tudo isso me gerava muita ansiedade. E aí quando eu fui trabalhando a minha autoestima, eu fui também entendendo que eu tinha conteúdo pra compartilhar com as pessoas, porque às vezes, né, a timidez gera isso, tipo, eu vou falar sobre o quê? Eu não sei nada. Não, você tem sua história de vida, você tem os ambientes, você sabe falar, você sabe conversar. E aí eu fui me expondo. E aí na faculdade eu falei, bom, vou ser psicóloga, eu preciso enfrentar isso de frente. E eu comecei a apresentar os trabalhos na faculdade. Ninguém queria, mas eu fazia as duas partes, né? Eu fazia o trabalho e apresentava. E aí eu comecei a me expor, porque eu falei, eu preciso me expor para tratar isso em mim. E é isso, eu acho que o que eu queria deixar de recado é, tratamento para ansiedade social é o padrão ouro, que a gente falou que tem maior evidência, é a terapia cognitivo-comportamental para terapia, e não tem como evitar a exposição. E aí, também eu quero saber como é que foi esse processo para você. E eu acho também que não tem como você não ser tímido a todo momento. Acho que a gente pode ter alguns momentos de timidez. Isso não pode atrapalhar o seu profissional, o seu relacionamento, né? Não pode paralisar, né? Não pode paralisar. Hoje, cada vez mais, a gente tem que saber se comunicar com o público e com a câmera. Eu acho que todo profissional ele é um pouco cobrado disso. A gente estava trocando essa ideia, eu acho que hoje, às vezes, a pessoa acaba escolhendo o médico dela, o profissional, o arquiteto que vai trabalhar na casa dela, mais pela rede social do que realmente ali, sei lá, pesquisando. Antigamente tinha livrinhos, né, que você procurava e tal. Então, uma pessoa que sabe se posicionar, sabe se comunicar, ela consegue vender muito melhor o trabalho dela, né? E aí a timidez. Eu me pego em momentos tímidos, né? Se tem uma coisa pra mim que é mais constrangedora do que você tá no parabéns, um bolo na sua frente. Todo mundo, eu me sinto péssimo. Eu bato palma, não bato palma, Então, eu fico lá, pô, será que eu bato palma e canto? Pra mim, Será que eu fico olhando com cara de paisagem pro bolo, fazer uma linha mais reflexiva? E eu fico completamente tímido na hora do parabéns. Ali tem que desempenhar um papel, na verdade, né? Não, Pô, e o pior então de tudo, ainda tem o discurso depois, né? Discurso. Então, o que você faz um negócio desse? Quando você chega atrasado numa festa, assim, todo mundo, ele chegou,
gol, aê, todo mundo bate palma, tá todo mundo olhando pra você. Eu me sinto completamente tímido no momento desse. Se um ator como você sente assim, agora eu tô aliviado, eu, com 59 anos de idade, você tirou um peso das minhas costas. 59 parabéns. 59 parabéns. Eu acho que quanto mais você se coloca em exposição, menos tímido que você fica, Verdade, né? verdade. Eu acho que quando eu tiver 50 anos eu vou estar menos tímido, Verdade, então seguindo essa verdade. linha. Até isso que você mencionou, né, da importância que hoje as câmeras, a mídia social, e eu sempre conto da minha história, a timidez enorme, e quando eu me casei, eu detestava tirar fotografia. Se você for ver os álbuns da família, todos eu estou com a cara fechada, sério, porque eu achava que fotografia era igual fotografia 3x4, que a gente faz aquela cara de paisagem e vai em frente. E aí a minha esposa mesmo, ela estranhou muito. Quando eu comecei a me expor nas mídias sociais, porque eu detestava tirar foto e agora a cada momento, vamos fazer uma selfie, vamos fazer um filme. E ela falou, no início de casado você detestava e agora você a todo momento quer tirar uma foto. Mas eu percebi a importância de eu me comunicar com as pessoas, de levar a mensagem da promoção de saúde e até muitas vezes da nossa intimidade, das nossas até vulnerabilidades para compartilhar com as pessoas. Então, como você falou, a comunicação hoje é uma ferramenta indispensável para a gente não só ter sucesso profissional, mas também preencher a nossa vida de sentido e de propósito. E no nosso caso aqui, o Entre Costas, é exatamente isso. Através da comunicação, promover saúde e ter vocês junto com a gente. E é interessante, né? Eu, quando tinha ansiedade social, quando 17 anos por aí, né? Então, além da timidez, você chegou a ter a ansiedade social mesmo. Né? Não, eu ficava planejando o que eu ia falar pro cobrador do ônibus. Como que eu ia pagar. Eu ficava ensaiando na minha cabeça. Eu também, para pedir pizza, antes a gente pedia no telefone, e eu odiava. E aí a minha psicóloga falou, você vai ter que ligar para pedir da próxima vez. Nossa. E eu ficava ensaiando. Como que eu vou falar pro cobrador do ônibus? Não, tal pessoa, poxa, eu pego o ônibus todo dia com aquela pessoa. O que eu vou falar? O que eu vou fazer, né? Vai ficar esquisito, ficar preocupado, vai ficar esquisito não falar. Só que é interessante que o ator, ele muitas vezes faz o contrário, né? Ele se prepara antes. Como que é esse processo de se preparar para você? Depende do trabalho, assim. Quando a gente fala sobre filme e novela, é diferente. Só para contextualizar, né? Depende tanto do trabalho que a gente estava comentando antes de começar a gravar aqui, do que o que me deixa menos à vontade é o vídeo apresentação, que geralmente a gente quer tanto falado assim, né? Só para você entender aí de casa o que acontece quando a gente recebe um teste, né? O casting que a gente fala. Geralmente junto com o nosso material ali, quando é filme e novela, junto com a obra, o texto da obra, ou quando é publicidade, junto com o teste pedido ali da campanha, você manda um vídeo apresentação. O que é esse vídeo apresentação? Você fala sobre você. O que você gosta de fazer, quais foram os seus últimos trabalhos ali. E isso, para mim e para muita gente, é mais difícil do que o próprio texto em si. Então, agora voltando à sua pergunta, tirando esse fato, dessa preparação que você tem que fazer, que é esse autoconhecimento para poder fazer esse vídeo de apresentação, tem sempre um trabalho de mesa. Falando agora de uma obra, né, de uma ficção, de um filme, de uma novela, você recebe aquele roteiro e você tem que fazer todo um estudo em cima. Eu gosto de cada um tem um método, né, para poder trabalhar isso, que é o trabalho de mesa que a gente fala. Eu gosto de ver o contexto da época, ver onde é que aquela obra, qual era o contexto daquela época, estudar o personagem, fazer uma gênese que a gente fala, que é toda a vida do personagem, não necessariamente contada que o telespectador vai ver, mas tudo aquilo que ele viveu para chegar naquele ponto. A relação dele com os outros personagens, enfim, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre essa preparação, mas eu acho que o mais importante, antes de você decorar o texto, é você entender o contexto da época, a importância do personagem, a relação desse personagem com as outras pessoas que ele vai jogar ali. E parte dessa preparação, quando a gente fala de falar em público, né, o falar em público, ele gera uma certa ansiedade, o que é bom porque você se prepara para isso, porque se não tiver ansiedade, se você estiver bem relaxado, você pode acabar não fazendo essa parte da preparação, né? Então, um certo estado de alerta é importante. E quando a gente está falando em dar palestras, acho que nós três aqui já demos palestras, por exemplo,
tem o frio na barriga, tem ali um tremorzinho, um suor no começo, principalmente, e depois vai. E até tem grandes palestrantes que falam, olha, esse frio na barriga não passa. E pra você, como que é? Serve como combustível esse frio na barriga. Eu acho que quando você gosta da situação, eu acho que a gente acaba meio que sendo igual aqueles viciados em aventura, sabe? Que o frio na barriga faz bem. Eu acho que é um pouco disso. Então, você tem que usar esse frio na barriga a seu favor. E eu acho que a principal coisa é você saber o que você está falando. Falando sobre palestra agora, né? Quando você tem que falar sobre algo ali para o público e não é uma novela, um filme, um personagem em si, é você mesmo falando sobre alguma coisa. Eu acho que você saber sobre o que você está falando te deixa muito mais à vontade. Mais confiante. Você não vai decorar um texto, você não vai decorar, eu vou falar sobre ansiedade. Eu não vou decorar ali um texto sobre ansiedade. Eu sei sobre ansiedade, eu trabalho com isso. Então, eu só preciso falar o que eu sei. Então, você se preparar é você preparar o seu mental para poder estar à vontade em situação. Que aí você só vai falando o que você já sabe. Talvez separar, tem gente que gosta de separar em tópicos, né? Ter ali como se fosse um resuminho. Eu vou falar isso, isso e isso, para te guiar. Mas eu acho que nesse caso, decorar não é um bom método. Mas para você que está acostumado com a exposição, o frio na barriga ainda acontece quando vai gravar uma cena? Acontece, mas é aquele frio na barriga gostoso, né? É aquela pessoa que gosta de montanha-russa, sabe? Acontece. A hora que tá subindo, você fala, vai ter que descer. Não sei se algum dia vai passar. Eu vejo, assim, entrevistas, podcasts de atores já mais consolidados, há mais tempo no mercado, e eles falam que ainda eles têm esse frio na barriga antes de subir no palco, E eu espero que esse friozinho não passe, não. Eu gosto. Agora, é interessante, porque o ator que está na nossa frente fala que muitas vezes é mais difícil decorar o texto ao pé da letra. Né? E eu tenho muito essa dificuldade. Recentemente fiz uma palestra numa universidade e por ser uma universidade, eu queria falar tudo certinho, eu coloquei mais texto nos slides do que geralmente eu coloco. Né? E aí, para mim, foi uma catástrofe. Porque ler, para mim, o texto é muito difícil na hora. Né? Eu tenho certeza que se eu tivesse feito, igual você falou, do que eu sabia sobre, e se esquecesse algum tópico, voltava depois, pensava, deixava no final alguma coisa para me lembrar, eu iria ter desempenhado muito melhor. Por exemplo, você falou que tem momentos que não dá para mudar, né, o texto. Peças muito famosas. A gente pode falar um pouco sobre o trabalho que você está fazendo hoje, por exemplo? Pode, eu só não posso falar o personagem em si, mas a gente fala sobre a obra. Perfeito. E aí você estava comentando que essa obra, por exemplo, esse tipo de obra, você não pode mudar porque está escrito, né? Como que é para você falar certinho, exatamente, palavra por palavra, como que é decorar, quanto tempo demora? Eu acho que por isso que é tão importante você ver o contexto da época, né? Eu tô fazendo agora uma série, uma novela bíblica, né? Que é Paulo o Apóstolo, que vai ao ar agora na Record. Você entender no contexto da época faz com que você fale num tempo, por exemplo, mais de época, que hoje a gente fala muito rápido, né? Hoje, por causa das redes sociais e tal, os cortes feitos nas edições dos vídeos que a gente assiste, que tira a respiração, a gente fala mais rápido. Então, quando você trabalha um texto de época, você tem que falar mais devagar, você tem que saborear mais as palavras, né? Então, é completamente diferente. E você não pode improvisar, primeiro, porque muitas vezes quando você está fazendo algo bíblico, você está falando o texto ali, está passando a letrinha embaixo, igual está na Bíblia. E esse é o desafio do ator. Então as pessoas falam, a coisa mais difícil do ator é decorar o texto? Não. É você deixar humano o texto. É você deixar natural, principalmente textos de época. Novela de época, um texto bíblico. Então, agora, como fazer isso, eu acho que eu também não sei explicar, não. Interessante. Eu acho, mas eu acho que o principal é você pensar pensar como personagem. Isso entende? Não te deixa mais nervoso, por exemplo, ter que falar exatamente. É uma carga a mais? Eu acho mais complexo. Eu acho mais complexo porque mais da preparação. Exige mais da preparação e exige mais de você conhecer a obra. Às vezes você faz uma coisa mais contemporânea, você se dá o luxo, o que é errado, de se aprofundar menos no contexto da época, porque é a época que a gente vive hoje, né? Agora, quando é algo de mais do passado, de época, você tem que estar muito inteiro. Isso te dá... Quanto mais você estuda,
né, sobre a época, sobre o comportamento da época, sobre como as pessoas agiam, sobre o relacionamento dessas pessoas no passado, mais você consegue trazer naturalidade para um texto, assim, que teoricamente seria mais engessado. Você não pode deixar ele engessado, você tem que deixar ele mais humano, que é o mais difícil. E eu acho que não existe um segredo aí. Mas muito legal isso que você falou, de deixar mais humano. E é interessante o nosso perfil muitas vezes mais técnico, a gente esquece de trazer o lado humano. Então, como você falou, e eu também tinha muito essa preocupação no início das minhas apresentações, de passar o conteúdo técnico, como estava, e muitas vezes até lendo slides, né? E o que as pessoas estão mais interessadas é exatamente o lado humano, é o que conecta com as pessoas, porque o conteúdo está no livro. Então, eu acho que esse é um ensinamento e um aprendizado, e nesse sentido também, a questão das palestras, a gente vai aprimorando, né? As minhas primeiras palestras certamente ficaram muito ruins, e a gente vai aprendendo, aprimorando, desenvolvendo e procurando fazer melhor. A questão é lidar com esse perfeccionismo de se permitir no começo ser ruim. É. Né? E ser você mesmo, né? Porque eu acho que às vezes também a gente quer se moldar a gente acha que, ligou uma câmera, a gente tem que falar em público, a gente tem que ser um personagem. E não, o mais interessante, às vezes, se você fala de um jeito engraçado, seja você, né? Eu gosto muito daquele filósofo Clóvis de Barros, que ele fala de uma maneira muito engraçada. E ele é ele mesmo. Talvez se ele fosse diferente daquilo, ele não chamaria tanta atenção. Então, se você fala de uma maneira... tem um sotaque engraçado, tem um jeito de falar, uma expressão muito exagerada e tal, não tente minimizar isso. Explore, às vezes é justamente esse diferencial que vai fazer você atrair uma atenção, é justamente esse jeito que você fala, é o seu sotaque que vai fazer você chamar mais atenção, é como você movimenta as mãos que vai fazer você chamar mais atenção. Então, acho que é isso, a gente também tirar essa... não ficar com essa mentalidade de que a gente precisa ser um personagem na hora que a gente se impor, sabe? Colocar aquela voz grossa e tal. Não, seja você. Para você. Perfeito. O que é interessante é que nesse dia, em específico, que eu comecei a ficar ansioso por conta do meu desempenho, eu coloquei estrategicamente um vídeo. Quando faria ali uns 15 minutos de apresentação. Porque o vídeo tinha 3 minutos. É o tempo que eu precisava para... acabar minha crise de ansiedade, para acabar aquele estado ansioso. Aí foi o vídeo e depois a palestra fluiu, foi super bem. E você vê isso no palco também? O início é mais difícil do que o resto? O início é sempre mais difícil. Sempre. É mais difícil, principalmente quando você está no começo. Eu acho que sempre o início é mais complicado, né? Você começar, você se escutar, né? Se vê depois, por exemplo, no seu caso, né? Na sua apresentação. Você muda completamente o ambiente ali. Você tá no ambiente com seus amigos falando, eu vou falar assim, num tom de voz. Aí quando você vai se apresentar, você já muda seu tom de voz, então já é estranho. Vocês podem falar até melhor do que eu. O seu cérebro já entende de uma maneira diferente. Esse daqui não é seu habitat natural. Você tá falando num tom de voz que não é o jeito que você fala. Você tá em pé, você tava sentado. Tá todo mundo olhando pra você. Todo mundo olhando pra você. Sendo avaliado. Por isso que eu acho também com uma preparação muito importante, que eu não sei se funciona para todo mundo, mas para mim funciona, principalmente quando a gente vai explicar, se apresentar em público, é você deixar mais próximo do que você vai fazer na hora. Se você tá falando baixinho com seus amigos e tal, vai num canto, vai ali no meio do mato, qualquer lugar, e tenta falar um pouco mais alto. Você faz Na isso? sua casa, eu faço isso. Se eu vou falar, eu já tento falar, eu vou fazer um texto, por exemplo, que é um discurso ali para uma multidão. Eu não vou ensaiar, eu vou ensaio ele baixinho e tal. Conforme você vai pegando confiança, vai fazendo mais próximo do que você vai fazer ali na hora. Principalmente a apresentação. Você vai falar, você vai fazer esse texto, você vai apresentar esse slide, por exemplo, em pé. Começa sentado e tal, mas quando você puder, já faz ele em pé. No tom de voz que você faria. Eu acho isso que é o principal. Se você vai fazer olhando pra frente, você não vai ensaiar olhando pra baixo. Eu tava pensando sobre, quando você tava falando da humanização, né, da cena. E eu acho que tem muito a ver também, você me corrige se é isso mesmo, de viver o momento presente. Porque às vezes a gente tá apresentando, ou imagino que esteja falando ali, eu já tô pensando no que eu vou falar depois, eu já tô pensando no que eu não posso esquecer, e a gente se enrola. Agora, se a gente para e faz uma respiração e tá ali de fato vivendo o momento, é mais fácil de fluir.
muito mais fácil. Principalmente falando em jogar com outro ator, na hora que você está jogando com outro ator, quando você está começando a atuar, o que acontece? Eu acho que com todo mundo. Você está mais preocupado com o texto que você vai falar depois do que prestando atenção na outra pessoa. Uhum. Então, eu acho que isso a gente pode trazer para a vida também, que é um erro na nossa vida. Quando a gente está conversando com outra pessoa, quando a gente está querendo se mostrar, né, fazer algo diferente do que a gente está mais preocupado no que a gente vai falar depois do que na escuta. Então, a arte imita a vida, né? Tem esse ditado. Então, eu acho que a gente pode trazer isso também pro nosso dia a dia. Se na arte a gente tem que escutar o outro ator para saber como é que a gente vai devolver a fala para ele, mais importante do que a nossa fala é como ele tá falando com a gente. Como é que ele tá jogando para mim esse texto para eu devolver para ele? Para ficar... Se tem uma certa flexibilidade no texto, você precisa prestar mais atenção. Você precisa prestar mais atenção. Como é que para não ficar, ele tá Engraçado, em AM, você tá em FM, não pode, você tem que bater. Isso na vida eu acho muito importante. Então você tá lá fazendo network, você tá falando com alguém importante, você precisa fazer aquele contato. É muito interessante você escutar o que aquela pessoa tá falando. E depois falar o que você quer. E de acordo com aquela reação, de acordo com aquela entonação, de acordo com tudo. Então, acho que reparar no outro é esse que a gente tem que se permitir mais, do que ficar mais importante, se importando mais com o que você vai falar depois do que ele falar. Sensacional isso que você falou, e interessante entender até o mecanismo de ansiedade, é toda a atenção para si, quando na verdade a gente tem que ter atenção para o outro, e como nós vamos comunicar com o outro. Então, a ansiedade vem dessa autoavaliação, da autocrítica excessiva e exagerada, o foco no detalhe negativo, na imperfeição, como a Marina falou, como a gente colocasse uma lente de aumento nessas dificuldades e o foco totalmente para si. E a gente costuma falar um negócio, né? Muitas vezes a pessoa está muito ansiosa para fazer uma apresentação e ela já começa errado. Como que ela começa? Gente, estou ansioso para fazer essa apresentação, estou nervoso, não repare. Aí que as pessoas vão reparar. Porque ele tá chamando atenção para isso. Talvez elas não reparassem. Não, provavelmente não reparassem. Né? Então a pessoa já chama atenção para aquele aspecto negativo por conta que ela tá prestando atenção nisso. Né? Thiago, uma coisa que eu queria mudar um pouquinho de assunto. Como que é os bastidores? Eu vi nas suas redes sociais, que até virou meme, né? Você dançando de soldado, de época, né? Alguma coisa assim. Eu tava caracterizado ali, que foi o último personagem que eu fiz na novela Reis. Foi uma dancinha que ele fez ali no templo, né? Quando ele comemorou ali uma certa situação. Essa dancinha, ela não tava muito no roteiro, né? Eu tinha que comemorar ali. E aí o diretor falou assim, dá uma dançadinha. E aí a gente tem essa, né? O ator, ele sempre joga a mais pro diretor falar, se for muito, o diretor fala pra dar uma diminuída. E não sei por que nesse caso, eu já fiz errando pra mais, esperando ele cortar, achando que não ia rolar aquilo, né? Por ser um negócio bíblico, mais de época. E aí ele falou assim, não, vai assim mesmo, pode até fazer um pouquinho a mais. Eu falei, o quê? O quê? E aí ele falou assim, não, pode fazer até um pouquinho a mais. Eu falei assim, então agora é o que todo ator quer escutar, né? E eu fiz essa dancinha lá que acabou condizendo com a obra em si. E eu dei uma pesquisada também pra ver como é, por isso que é importante o contexto da época, né? Eu dei uma pesquisada pra saber como é que as pessoas dançavam também. E já em casa, já que você vai propor algo que não tá ali no roteiro, você tem que propor com confiança e para poder justificar caso o diretor fale, por que você tá fazendo isso? Então, é importante você propor com autoridade, também para você não fazer um negócio que destoe da obra. E essas cenas um pouco mais descontraídas? Nos bastidores também é um bastidor mais descontraído, cena mais pesada, bastidor mais pesado? Isso muda completamente. Quando você vai fazer uma cena mais pesada, uma cena de drama, o bastidor ele já muda e a própria equipe, ela respeita muito isso. Você consegue sentir no set, assim, o clima. Muitas vezes, assim, eu gosto de colocar uma música, eu coloco meu fone, fico ali no canto, me concentrando. Tem atores que não precisam disso. Não é o meu caso. Tem atores que vai fazer uma cena chorando e tal, de drama, tá aqui trocando ideia igual a gente tá, ação, beleza, já muda o semblante ali completamente. E depois também liga da mesma forma? Eu não consigo fazer isso.
Eu não consigo fazer isso. Eu preciso ir entrando nessa energia. Então eu coloco meu fone, eu vou... Pra acabar eu saio rápido dessa energia, mas pra entrar eu preciso colocar minha música, eu escolho a música do personagem, né? Cada personagem que eu faço tem as músicas ali que guiam. As músicas que guiam esse personagem, coloco, vou entrando nessa energia e tal, e quando é uma cena mais pesada, você vê um ator se preparando ali no canto, e a equipe ela já fala mais baixo, ela já vai respeitando esse processo, porque ela sabe que o ator precisa disso, alguns atores, né, que é o meu caso. E isso, desculpa a ignorância, né? Mas são métodos diferentes de atuação? São métodos diferentes de atuação. Tem atores que, por exemplo, eu gosto de trazer muito pro físico. Se eu vou fazer um cara mais cansado, eu fico às vezes em prancha, por uma parede, faço. Eu gosto, até por vir do esporte, do jiu-jitsu, eu gosto de sentir no meu corpo um pouco as coisas. Lógico, não é porque o personagem vai, sei lá, se cortar ali que você vai se cortar, não tô querendo dizer isso. Mas eu gosto de trazer algo parecido. Se o personagem ele tá muito cansado, muito ofegante, ele tá vindo de uma jornada, por exemplo, eu gosto de ir trabalhando minha respiração. Eu gosto de ir trabalhando minha respiração para fazer primeiro o meu corpo sentir aquilo e depois trazer para a mente. Tem gente que já faz o contrário, começa a buscar através de memórias emotivas para depois fazer o corpo, trazer para o corpo. Eu gosto de trazer bastante para o corpo, coisa que primeiro trazer para o corpo, depois subir para o cérebro. Eu não sei explicar isso Perfeito. Tem relação. Isso tem a Amy Cuddy, ela fala exatamente isso, que o nosso corpo interfere na nossa mente, no cérebro, né? Então tem uma via de mão dupla aí, né? Até no 12 Regras para a Vida, né? Ele fala sobre assumir uma postura de vencedor, né? Também para você se sentir. Primeiro assuma a casca e depois trabalhe por dentro, né? A questão da autoimagem, né? Eu falo, se você coloca o seu ombro mais para frente, fala mais baixo, olha para baixo, você tá mandando pro seu cérebro a mensagem de insegurança, de uma pessoa insegura. Agora, se você corrige a postura, fala mais alto, olha no olho, você já tá mandando outra mensagem. E o que você falou legal dos bastidores ali, de manter uma ressonância emocional. É muito legal na Disney. Tem uma história que você vai e volta de trenzinho até o parque, né? Você estaciona o carro, é longe o parque. E aí, no fim do dia, as crianças estavam cansadas, chorando, não estava um clima legal. E aí, o motorista começou a cantarolar uma música de um filme. E aí, todo mundo começou a cantar. E ele mudou completamente o ambiente. Porque na Disney tudo é mágico e eles querem trazer a memória emocional feliz daquele momento, né? Então o ambiente realmente vai moldando, né? Como a gente se sente. E nesse sentido que você estava explicando pra gente, e eu acho que você usou uma frase interessante, que a arte imita a vida, e a vida imita a arte. Então, como é que é, por exemplo, fazer um personagem que é mais depressivo? Isso, às vezes, impacta na sua vida também? Você leva para casa esse personagem? Até queria chegar exatamente nesse ponto, né? Você acha que muitos atores acabam desenvolvendo, que a gente vê é muito comum, né? Ansiedade, depressão, é comum na sociedade. Os atores eles estão mais em evidência, talvez por isso a gente saiba mais sobre eles, né? Porque já estão em evidência, mas parece que é um meio comum de ter isso. Você acha que esse desgaste de interpretar, de viver, né, um momento depressivo ou um momento ansioso ou inseguro, isso você acaba levando para sua vida também? Sim, eu acho que o problema do ator ele começa muito antes. O problema mental do ator ele começa muito que o ator ele é mais atormentado muito antes. Eu já vou chegar nesse ponto. Mas respondendo essa pergunta aí de você saber diferenciar um personagem depressivo do você depressivo, eu acho que cada um tem um método e tem que saber qual método te faz bem para você fazer um personagem. Você tem que saber diferenciar. Isso tá me machucando, isso não tá me machucando e às vezes você não consegue. Por mais que você tente, às vezes você acaba confundindo as coisas e aí você precisa de um acompanhamento médico. Mas eu acho que você sabe o método que te faz bem. Tem gente que, por exemplo, pra ficar triste, acaba lembrando de uma coisa muito pessoal. Isso acaba machucando ela. Tem até preparadores de elenco, assim, mais polêmicos, que usam disso. Vai pegar a sua ferida para poder trazer uma emoção ali.
Tem uma preparadora famosa que trabalha muito não atores para fazer filmes, que ela usa muito isso. Trabalhar a sua ferida para fazer você chegar naquela emoção. E aí, se você é uma pessoa que consegue entrar e sair disso fácil, ok, é um método que funciona para você, beleza. Tem algumas pessoas que não funcionam assim. E aí, por exemplo, eu faço uma coisa mais física, mas é porque eu gosto do físico. Tem pessoas que, se for usar esse método físico, vai ficar com dor muscular depois, vai chegar cansado na cena e não vai conseguir lembrar do texto. Entendeu? Para mim, me faz bem. Então, acho que o autoconhecimento é primordial para você escolher qual método você vai escolher para trabalhar. E outra, conhecer diversos métodos. Eu sou muito a favor disso. Não existe um método correto. Existe você escolher qual método interessa mais a você e que te vai fazer mais sentido e não vai te fazer sofrer. Ou pelo menos não vai te deixar sofrer ali, né? Na tentativa de não sofrer. Mas o ator sempre corre esse risco. Interessante, né? Me ocorreu a seguinte situação. Quando o ator tá chorando ali, ele tá expressando mesmo aquela emoção que vem lá de dentro por uma série de técnicas, como você falou. Assim, o que eu gosto de usar, né? É entender tanto sobre o personagem a ponto de a empatia ser tão grande de você chorar realmente por aquele motivo que o personagem tá chorando. Entendeu? Você realmente fala assim, pô, isso, você se sente, parece que você é o personagem naquele momento. E você é, assim, pra nós atores, pra mim, quando eu tô atuando esse método que eu uso, eu vou me emocionar realmente com o meu irmão falecendo, por exemplo. Eu não preciso pensar no meu irmão, que realmente tá lá na França vivendo a vida dele. Não. Eu penso realmente que aquele cara... Não do personagem. Tá. Às vezes posso até... Pra mim não funciona muito recorrer ao meu irmão. Porque aí eu acabo... Misturando mesmo. Misturando muito. Pra mim eu não me emociono porque eu sei que é mentira. Entende? Mas tem muita gente que usa essa memória emotiva dessa forma e funciona super. Thiago, vamos de polêmica então. Quer que eu acabe antes de entrar na polêmica, sem querer fugir da polêmica, falando sobre a sua pergunta que você falou sobre, que eu acho muito importante pontuar sobre essa pergunta que você fez, qual que foi mesmo? Tinha perguntado em relação exatamente dos atores terem mais questões. Porque às vezes a gente pensa que o problema do ator começa quando o personagem lá, o ator que fez o Coringa, confunde o personagem com ele. Pô, ficou famoso isso, né? O Coringa ficou marcado. E aí, pô, se você chegar nesse estágio, você tá muito bem. Você vai ter dinheiro ali pra pagar 3 terapeutas. Você vai conseguir fazer. O problema do ator, ele começa muito antes. Começa desde a infância, quando você acaba não se enxergando ali nas profissões normais. E você vai passando o tempo, aí você acaba tendo força para escolher faculdade de teatro. Fala assim, vou fazer teatro, vou estudar isso. Aí você entra, aí quando você entra, se você não fez teatro desde criança, que foi meu caso, é um outro baque, porque o corpo que você fica no palco é completamente um corpo diferente da vida. Você precisa mudar suas referências, então você se sente péssimo, que você fala, pô, sério que eu não sei nada? Não sei nada de filosofia, não sei nada de dança, não sei nada de nada? Então você acaba já se cobrando muito. Existe uma comparação com outras pessoas que estão fazendo muito melhor do que você. E aí você sai da faculdade ali de atuação que você faz. Diferentemente de uma faculdade comum que você sai com o seu diploma e você está no mercado e você pode mandar ali para as empresas, falar assim, esse daqui é meu currículo, você quer me contratar? Eu posso ser um estagiário. Não, você vai sair, você vai mandar seu currículo para Globo, para Record, para SBT, para Netflix. Você vai mandar e falar assim, aqui tá... Não, você começa do zero de novo. E aí entra naquele negócio do mercado, cobrar que você... eu quero pegar um ator já com experiência para não me dar trabalho no set. Mas como é que você vai ter experiência se ninguém te deu essa oportunidade de você ter experiência? Então você tem que cavar oportunidades através do network para você ter experiências e conseguir ir pegando outros trabalhos. E antes da polêmica, né, tem um outro problema também, que o ator tem medo de não ficar estigmatizado, né? Ficou famoso o Wagner Moura com o Capitão Nascimento, né? Que ele não queria ficar estigmatizado como Capitão Nascimento. Então o cara foi tão bem na atuação... A gente confunde o ator com o personagem. E aí o cara não quer, né? Exatamente. Porque ele faz outros papéis. E também eu queria saber dessa questão da identificação do público. Porque, por exemplo, você citou até o exemplo do vilão. Então, como é que é? Porque o público vai enxergar né? a pessoa, né, do Thiago como o vilão ou como o herói.
Como é que é essa identificação com o público? Isso tinha muito antes, né? Você pegava o vilão da novela, ele quase apanhava na rua. Exatamente, né? isso aí. Ele quase Eu acho que hoje mudou um pouco isso por conta das redes sociais, né? Hoje Humanizou, o cara né? humanizou. Hoje você conhece mais o que o cara faz. Se o Tá. cara ali nos stories dele, ele posta tomando café da manhã, então acaba separando mais o profissional do pessoal. Mas isso acontece muito também em novela e tal. Às vezes o personagem é pra ele ser chato. Não é pra ele ser querido nesse sentido. E aí a pessoa julga achando que o ator ou a atriz tá fazendo mal aquilo. E não tá, você tem que... E o público real não sabe separar isso. Mas no fundo é bom isso no final da obra, né? Quem tá fazendo a obra quer que o É isso mesmo. Então, no almoço de domingo briga ali. Não, eu gosto. Eu não gosto. Uhum. Isso faz bem ali pra obra. é interessante isso, que o trabalho do ator, na verdade, não é viver outra pessoa. O trabalho do ator é despertar, o trabalho final, né? Despertar na outra pessoa que tá assistindo algum sentimento. Porque senão ele não atuou, né? Ele não trouxe realidade. A gente ali. fala muito isso na atuação, né? Que às vezes você vai fazer uma cena que ela é pra emocionar o público e às vezes o ator faz ali chorando horrores e tal. E a gente não deixa ocorrer a catarse que a gente fala, né? Ela não ocorre. Numa peça de teatro, por exemplo. Mais do que você tá ali se emocionando, chorando, rios. Não. É você deixar o público sentir isso. Então, muitas vezes, você tá com o olho ali cheio de lágrima, segurando o choro, é mais forte do que se você estivesse ali chorando um monte. Porque aí você segurando o choro, o público ele vai sentir mais essa emoção. Nossa, E você vai fazer ele chorar. Eu vivo muito isso assistindo Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres. Gente, o olho dela enchia de lágrima, o meu escorria assim, ó. Ela não falava nada, né? Ela Não fala falava nada, mas transmite. Mas você entende tudo que ela tá pensando e sentindo. E eu acho que isso foi o mais rico nesse filme, que tem todo esse... você fazer a pessoa que tá assistindo, ela tá pensando, ela consegue imaginar o que ela tá sentindo no momento, porque ela não tenta escancarar isso. Ela não quer mostrar. Ela tá vivendo e deixa o público sentir aquilo, imaginar, tentar pensar o que ela tá imaginando. Destaque, né, nesse papel. E eu acho que as obras, se a gente parar pra pensar assim, o que mais tem sucesso, que o público mais se apaixona, geralmente é quando ele consegue ter essa catarse, quando ele consegue realmente ter essa empatia, quando ele consegue se emocionar, e não o ator ali se emocionando. O ator não tem que se emocionar. Ele tem que deixar o público sentir isso, ele tem que transmitir o público, deixar o público se emocionar, né? E a gente tava falando de como separar o personagem da vida real, né? E eu queria saber como que é o beijo técnico. Já entrou na polêmica, né? Eu fugi. Tô brincando. Cara, é muito legal falar sobre isso, porque as pessoas têm uma visão muito errada, às vezes por falta de conhecimento também, o que é normal, né? Sobre o beijo técnico. Cara, o beijo técnico, ele é técnico. Não tem como você fazer um negócio ali, aproveitar a situação... com um monte de câmera, com texto na cabeça. Cara, você tá trabalhando. Então, o beijo técnico, quando ele tá em trabalho, ele é técnico. Então, assim, não tem espaço ali pra... primeiro, por conta do profissionalismo, né? Você tá ali num ambiente profissional. Você já tá trabalhando. Então, o seu mindset já tem que estar preparado para aquilo. E aí, sem contar que, é muita coisa passando na sua cabeça. Você tem que estar preocupado se você... tá se posicionado bem, se você tá bem posicionado pra câmera, se você tá dando o texto certo, se você tá ali vivendo o personagem e tal, sem contar que na hora que cortou aquilo, acabou, vida normal, são os atores em jogo. Então, e tem um respeito muito grande, eu acho que o respeito é primordial, assim, na atuação, que vai fazer, é um norte, assim, a ser seguido. Mas você dá um toque antes, assim, vou colocar a mão aqui, vou... Sim, isso acontece muito, principalmente hoje em dia, que a gente está tendo uma evolução nesse sentido, de respeito principalmente, tá cada vez melhor esse respeito no set. Hoje ele é como se fosse, principalmente cenas mais quentes, elas são feitas com partitura, como se fosse uma dança, de coreografia. Justamente para falar assim, eu não me sinto à vontade com essa mão aqui. Eu não me sinto à vontade com essa... vai ser assim, assim, assim. Então, quanto mais partiturado fica o negócio, lógico, já havendo respeito, fica completamente técnico. Por isso que ele é técnico. Porque ele é feito de forma técnica. Eu vou beijar aqui, ok. Aí a gente vai naquela mesa ali, vai ser aqui e tal, vou encostar aqui, e vai sendo feito dessa forma, respeitando sempre o outro. Perfeito. Por isso que ele é bem técnico, não cabe, assim. É difícil falar isso porque as pessoas não estão acostumadas, e que bom que as pessoas
fala, nossa, esse beijo foi real, que bom, porque é isso que a gente tenta passar. Exatamente. Então, se as pessoas pensam isso, é o nosso papel. E como que você justifica depois pra namorada? Esse O bom é que a namorada também é atriz, então ela entende. Eu legal. acho que por isso também que ator e atriz acabam ficando juntos, né? Porque eles acabam se entendendo, não tem muito espaço pra essa dúvida, porque é difícil você explicar pra quem tá fora o quão técnico é, porque a pessoa não tá vivendo isso. Eu acho que essa realidade, né, da arte, da atuação, é uma realidade muito específica, né? E às vezes pessoas de fora têm dificuldade de entender tanto a rotina, que é uma rotina diferente, né? Não é aquele CLT, é uma rotina totalmente diferente do vai e volta, quanto essas questões que acontecem ali na atuação. E né? o que vai pra mídia, até pra poder dar engajamento, são as bagunças que acontecem na arte. A galera acha que a arte é uma bagunça, né? Que é todo mundo pegando todo mundo. Não. É que o que vai pra mídia pra dar visualização é isso. Claro, se eu tivesse um jornal de fofoca, só eu soltar isso. Por que eu vou falar, porra? Nossa, o tal ator foi visto na igreja hoje. Vai ter, Nossa, foi visto tomando café da manhã com a sua esposa numa cena super romântica. Entendeu? Isso não dá engajamento. O que dá engajamento é as fofocas mesmo, as coisas vazadas. Legal. E como que é... A gente falou bastante agora do trabalho de ator. Eu queria saber do produtor. O que o produtor faz? Cara, a produção é um negócio muito louco. Eu tive contato com a produção justamente por... Lembra que eu falei sobre cavar oportunidades? Eu acho que é um ótimo jeito de você cavar oportunidade ali para você ter experiência. Eu fiz produção de locação, o que acontece, né? É setorizado. Quando você vai fazer um filme, se você é um produtor, você tem um roteiro, ou então você tem que comprar um roteiro de alguém, você vai atrás de um roteirista. Depois disso, você tem que buscar o dinheiro para rodar esse filme. Se você não é um milionário ali e tem o dinheiro para fazer, você tem que buscar esse dinheiro. Depois disso, você tem que dividir a equipe. E aí, essa divisão de equipe é complicado. E eu acho maravilhoso a produção, porque é muito dividido. As pessoas não têm noção do quanto isso movimenta a economia, de quantos profissionais estão envolvidos ali num filme, num curta-metragem e tal. É muita gente. Para fazer essa iluminação aqui, você precisa de pelo menos pequena, de 2, 3 profissionais para fazer uma iluminação pequenininha. Né? Quando se trata no cinema, isso já vai dobrando, triplicando. Então, o assistente do assistente vai... E cada um é setorizado. Tem um cara que vai ligar o cabo ali, que precisa dele. Se não tem um cara só para ligar esse cabo, o filme não roda. A novela não roda. Então, você tem que ir atrás de cada equipe. E aí, onde eu mais trabalhei na produção foi na de locação, que você tem ali a decupagem as cenas a serem feitas, e aí você tem a locação que isso vai ser gravado. E você tem que procurar essa locação. E aí... eu usei ao meu favor a minha infância ali onde eu vivi, que é no meio do mato ali. Então, eu trabalhei como produtor de locação filme no Retorno 2, procurando lugares. Fui lá, conversei com fazendeiros ali da região pra gente gravar nesses locais e tal. E aí foi feito esse filme. E aí eu fiz esse network e tal e consegui mandar meu material pro teste do filme do 3. E aí eu acabei passando nesse teste. Então, assim, foi uma maneira de eu entrar no mercado também. Foi meu primeiro longa-metragem. Primeiro não, meu segundo, mas esse foi como protagonista. Então foi, assim, uma maneira de você cavar uma oportunidade. O curta-metragem que eu participei agora também foi isso. Uma diretora, amiga minha de São Paulo, estava procurando uma locação. Eu fui lá, encontrei uma locação do meu caseiro, né? Que era uma casa realmente no meio do mato, feita de madeira. E aí foi gravado lá. E a gente eu conversei com ele, a gente realocou ele para outro lugar e tal. E a gente gravou lá durante 7 dias. E então eu acho que é uma maneira também, o ator, ele tirando esse fato de cavar uma oportunidade para um teste de terceiro, ele se produzir também. Hoje tem essa possibilidade. E é legal que você acaba valorizando também o trabalho dos outros, né? Sim. Então, como produtor, você entendeu tudo que tá ao redor ali de uma cena, né? É completamente diferente quando você tem uma visão de produção. E dentro dessa linha, qual que é o papel do diretor no teatro, na novela, no filme? O diretor, ele afina tudo, né? Ele é o mestre geral ali da obra, né? Tá todo mundo fazendo o seu trabalho, né? E aí o diretor, ele vai afinar algumas coisas. Ele tem toda a referência, então ele vai fazer com que tudo... É como se fosse o cara lá da orquestra. Maestro. Né? O maestro que vai ficar ali fazendo com que tudo tudo aconteça da melhor forma possível. Ele vai pegar o cara da luz, ver se a luz está afinada, ele vai ver o tom da atuação, ele vai ver todos os profissionais ali que estão rodando para ser do jeito que ele quer.
Entendeu? Ele vai dirigir a cena, tem atores que dirigem mais os atores, tem atores que dirigem menos, deixa o ator ele ter mais liberdade para fazer o que ele quer, ele só dá um pitaco ali. Tem aquele que é mais rigoroso, rígido, espalhafatoso. Sim. aquele Isso tem muito, assim, principalmente no teatro. Você pega, assim, teve um diretor que eu tive contato, assim, no ambiente de estudo ainda, que era aquele cara, assim, completamente grosseiro, assim, no modo de falar, mas acabou a direção, tava super tranquilo, um cara super da paz. Tava atuando. Tava Então, atuando junto. E tem gente que não suporta ele. É como o treinador, né? Como um treinador. Eu lembro do Bernardinho e mordendo a bola de raiva ali, exatamente. dando bronca nas meninas. Depois lá, dava entrevista tranquilo. Tranquilamente. E eu acho que isso depende muito da pessoa. Tem pessoa que gosta disso, tem pessoa que não gosta, que se sente muito mal, acaba travando. Só que ao mesmo tempo você tem que ter um jogo de cintura ali para trabalhar com vários profissionais. Você vai dar de cara com vários profissionais ali no mercado que você vai gostar, outros não. E é isso, assim, você tem que saber diferenciar também o pessoal do profissional e quando você tá no profissional, você saber aceitar o outro, né? Perfeito. No início do episódio, a Marina falou um pouquinho sobre autoimagem, né? Como que tá essa parte que tem mudado bastante? A gente percebe que corpos diferentes estão ocupando espaços que antes não ocupavam, que também faz com que as locações, que os filmes fiquem mais naturais, que antes era aquela família perfeita, Padrão. né? Só tinha gente comercial perfeita de no margarina, filme. né? Que a gente, e agora as pessoas fala. se identificam mais, né? Traz mais identificação. Isso tem acontecido, você vê que as pessoas, os diferentes... as pessoas diferentes têm sido aceitas de forma melhor. Sim, eu acho que a gente tá numa evolução aí. Se a gente pegar de 5 anos atrás, a gente tá numa evolução muito boa. Basta você ligar a televisão hoje, você vê a publicidade, vê a novela, você vê que tem pessoas de todos os corpos possíveis. Que é o que tem que acontecer, porque se você vê, a arte é um retrato da sociedade, né? Igual a gente tava falando aqui, que a arte imita a vida imita a arte. Então, já que é um retrato da sociedade, tem que retratar o que é a sociedade, o que é o nosso povo, o que é o humano. E cada vez mais a gente está vendo isso nas telas. Então isso é muito importante. E é legal assim, né? O cinema brasileiro, ele tem que retratar o brasileiro, né? Tem que retratar o brasileiro. Hoje eu estava vendo um corte de algum filme, não sei qual que é, em que era um americano fazendo o papel de um brasileiro. E fala em português com um sotaque horrível, né? E fica muito fake, né? Você percebe que o cara não é brasileiro, o sotaque é ruim, a locação fica esquisita. Fica completamente diferente, né? Porque o brasileiro, ele é muito... A gente conhece o brasileiro, né? O brasileiro, a gente sabe quando... Então, e a gente tem que consumir mais coisa brasileira. Às vezes a gente vê só o que tá na mídia, mas tem muita coisa rica. E eu acho que é questão de costume. Às vezes a gente fala, filme brasileiro, coisa brasileira é ruim. Mas é porque a gente não tá acostumado com isso. A gente fica só assistindo a blockbuster, assim, sabe? E a gente acaba... É igual o vinho, pra quem toma vinho. Eu não entendo nada de vinho, mas quem entende fala que às vezes você precisa realmente entender de vinho para apreciar um vinho bom. E eu acho que cinema é um pouco disso. Você precisa acabar vendo o que é cinema bom, você precisa meio que de maneira até forçada, às vezes, se forçar a assistir um cinema de qualidade, coisa de qualidade, para você saber admirar aquilo. E aproveitando que a gente tá com um ator para tirar as dúvidas pessoais, né? A questão de teatro versus atuação de cinema, assim, né? Teatro é mais difícil? Como é que é essa diferença? E vai muito da opinião pessoal de cada um. E eu acho o teatro bem mais difícil. E eu acho que teatro é a base de todo ator. Não tem corte, né? Não tem corte. Você tá a todo momento ali... não é nem em quadro, né? Porque em quadro seria no audiovisual. Mas você tá a todo momento presente em cena. A partir do momento que começou a peça, desde o seu pé até o último fio de cabelo, você tá em cena. Então você tem que estar... E de maneira... ininterrupta. Você não tem aquela... Você fez tudo certo, você tem que fazer tudo certo ali, você tem que estar... Por isso que tem mais ensaio também, né? Você é tudo mais partiturado. Tem que ser aquela partitura, tem muito mais ensaio. Começou a peça, você só vai parar de atuar ali, você só vai sair de cena na hora que essa peça se encerra. Aquela no audiovisual, de estar presente no momento presente, né? Exige muito desse isso acontece a toda atuação. Você tem que estar presente ali no momento. Você usa uma palavra que os diretores usam muito. Você tem que estar presente. E uma Puma Dia já é uma diretora. É diretora do Entre Costas. Diretora do Entre Costas. E aí, já no audiovisual, né, no filme e na novela, se você fizer certo
uma vez, porra, mandei bem agora. Fiz tudo certo. Beleza, você vai repetir pelo menos umas 3, 4 vezes aí pra mais. É mesmo. Então assim, não tem como. Então, por mais que você tenha feito tudo certo ali, a cena saiu redondinha, por questões técnicas, você vai ter que repetir essa cena algumas outras vezes. Então, não é igual ao teatro, que começou e acabou aquela vez, fazendo certo, fazendo errado, é aquilo que ficou pro público. Você errou uma apresentação, tudo bem, na próxima você acerta, beleza, mas é aquilo. Lá não, você acertou, você vai fazer de novo, você tem que acertar, tem a possibilidade de você errar alguma coisinha, refazer, o que é mais difícil, né? É tão complexa a produção que não tem muito espaço para você errar, né? O texto, por exemplo, parte do princípio que você já vai acertar. Acontece e tal. Mas geralmente você tem que acertar. Por que você acha que o teatro não tem tanto destaque quanto o cinema? Eu acho que é por questão da cultura mesmo. É questão da galera ter essa cultura de ir ao teatro. Entende? O cinema, ele tá mais na mídia. Ele tá mais... Desde da infância, tem aquele negócio da pipoca, né, da sessão da tarde, das pessoas desde criança estar acostumado com filme, e o teatro as pessoas não estarem tão acostumadas com o teatro, né? Você acha que é por ter menos estímulo também? Pô, com você certeza. Pega um Vingadores, né? É estímulo o tempo todo, é bomba, é raio laser. E isso é perigoso, por isso que a gente tem que dar mais importância ao teatro, a essas coisas, porque o teatro é um outro tempo também, te força a estar numa sala escura, sem mexer no celular, durante 1 hora, 1h30, 2 horas, prestando atenção muitas vezes numa peça que ela não tem esses estímulos de cores, que acaba dando essa recompensa no nosso cérebro positiva. Então, é como se fosse uma meditação. Isso. Você se esforça a ter o tempo humano. Você pega uma peça de época, por exemplo, você tem que se forçar a assistir aquele tempo e tal, conversando uma linguagem mais de época. E isso, para muitas pessoas, é complexo. Você ficar 1h30, 2 horas sem mexer no celular. Você fica, a atenção é desconfortável. Então, mais do que o próprio teatro em si, eu acho que é como se fosse uma terapia para as pessoas no mundo de hoje. Forçar as pessoas a escutarem português antigamente, assistir um português, entender uma peça de Shakespeare, por exemplo. Fazer o seu cérebro entender o que é um texto de Shakespeare e tal. Pô, é difícil? É lógico que é difícil. Sai do TikTok, do Instagram, dessa coisa fácil, da dancinha, de uma coisinha fácil. Faça o seu cérebro a entender uma coisa mais difícil. Pensar na mente e tocar o coração. E é tão verdadeiro isso que você falou, que eu passei a minha vida inteira, junto com o Henrique e a Marina, assistindo o Rei Leão. O Rei Leão era um filme predileto aí, né? Então eu assistia várias vezes. VHS, para ele ficar quietinho, né? Põe o Rei Leão lá, ele ficava quietinho. E foi muito interessante quando eu assisti em Nova York a peça do Rei Leão e eu me emocionei. Então já conhecia a história, mas ali naquele momento, né, a atenção no momento presente tocou muito o meu coração, a história, a lembrança do filme, assistindo com o Henrique, a Marina. E, então é interessante isso. Me tocou o meu coração assistindo a peça, o que no filme era mais uma distração ali do que propriamente entender o enredo ali, a relação com o filho, com o pai. Eu acho que você acaba prestando mais atenção na história também, né? Exatamente. Porque você tá num plano aberto o tempo todo. Que plano aberto, pra quem não é da área, plano aberto é quando pega tudo, né? A câmera longe, né? Falando de uma maneira mais simplificada, a câmera longe pegando tudo. O teatro, ele é um pouco isso. Você, como se a lente fosse seus olhos, você tá assim, vendo tudo que acontece. Coisas que no cinema, às vezes, você tem aquele que é lindo também, mas é diferente, mas você tem aquele plano mais fechado, né? Pegando o olho, pegando coisas assim, um plano americano, um plano médio. Lá não, no teatro você vê tudo. Eu acho que isso é uma delícia, pra mim, pelo menos. Agora eu entendi, porque na TV, no cinema, você vê aquilo que eles estão mostrando. No teatro, você abre a sua mente, você vai focando vários aspectos. Legal, e você muito consegue boa prestar explicação. atenção tudo ao mesmo tempo. Você consegue ver o figurino, você consegue ver a luz, você consegue ver o posicionamento, a respiração do ator ali. Isso. Ele reagindo, ele escutando, aquela arte da escuta que a gente fala, dele escutar o outro ator é muito legal. Você reparar, eu reparo muito nisso. Como é que ele tá escutando outro ator? Infelizmente, a gente não tem essa possibilidade de ver. Infelizmente também, porque a gente acaba nos tocando de outra forma. Mas num cinema, numa novela, a câmera tá só em muitas vezes, você não vê o que o outro tá fazendo. Legal. E às vezes foi gravado até em outro dia, né? Isso que verdade. Então... Até isso, uma coisa que eu não sabia, foi conversando com você que eu descobri, que por exemplo, muitas cenas que você gravou hoje, você vai continuar essa cena
que é logo em seguida, um mês depois. Mas aí a barba já cresceu, o cabelo já mudou. E como que faz? É tão linda a produção, que eu gosto muito, né? Tem um profissional que é o continuista, né? Que o papel dele é fazer com que na hora que for juntar toda essa colcha de retalhos, na hora que for juntar tudo, faça sentido. Então, se minha barba nessa obra tem isso, né? Tem uma passagem de tempo, eu sou jovem sem barba e depois eu tô com barba. Então, esse continuista ele faz com que faça sentido depois. Pô, o Thiago tava sem barba aqui, as cenas que foram feitas aqui ele tem que estar sem barba. Nessa hora ele tá sem barba. Pô, cresceu um pouquinho ali, tem um pelitão, tem que tirar. Porque na hora que você junta tudo, é uma coisa só, tem uma ordem cronológica ali. E não necessariamente, aliás, na maioria das vezes, assim, quase sempre, não é gravado em ordem cronológica. Porque é muito respeitado, a locação é muito respeitada, por questão hábil ali, né, de praticidade. A gente vai gravar aqui nessa sala todas as cenas do roteiro inteiro, do capítulo 1 ao capítulo 90, no filme todo. Todas as cenas que serão feitas desde o nascimento de tal pessoa, num tempo, até a morte de tal pessoa, se essas duas cenas, nascimento e morte, serem nessa sala, você vai gravar esse nascimento e morte às vezes no mesmo dia. Então, você como ator, você tem que ter uma noção muito geral, muito macro ali do roteiro para poder fazer isso na sua cabeça. Como é que eu vou gravar todas as cenas aqui nessa sala? Né? Como é que eu tô? Qual é a minha energia ali? Meu ritmo de cena em determinado momento? Como é que eu vou gravar agora o meio do roteiro aqui? E aí, eu cheguei nessa sala depois de vir de tal lugar. Aí você tem que saber, depois quando você vai gravar no lugar, você tem que saber, pô, eu cheguei na sala desse jeito. Então a cena que eu faço aqui tem que ser assim, pra justificar o que eu tô fazendo depois. Então é bem complexo. Essa situação que a galera nem imagina. Na hora que você vê o filme todo passado em ordem cronológica, você nem imagina que aquilo foi feito completamente picado. E ele fica com uma foto sua pra ver? Fica. Geralmente a galera tem assim tudo. Foto não só minha, como de objetos. Por exemplo, essa cena foi gravada, a gente vai gravar uma parte dela agora, depois, outro dia a gente vai gravar e tal. O continuista, ele vai tirar foto de como tá minha caneca aqui. Olha só. Porque se depois minha caneca, ao invés de estar aqui, a gente trocou a caneca, é uma caneca azul, porque surgiu isso, não pode. Então, o continuista, ele faz com que tudo fique igual. Né? Essa cena eu tô de relógio. Na próxima, eu vou gravar daqui a um tempo, esqueci de colocar um relógio. O continuista vai apitar lá pra ele vai falar, a galera do figurino, tá faltando um relógio. E hoje em dia, com as redes sociais, vira até corte quando isso acontece. acontece. É verdade. Quando não tem essa continuidade, né? E vira até corte. Que legal, né? E aí a gente tem que valorizar todo um time, né? Quer dizer, o ator, ele tá ali aparecendo, mas tem muita gente por trás trabalhando para que aquilo vá bem, né? Assim, eu acho que em várias áreas a nossa empresa é assim também, na nossa clínica. Então, em casa, né? A gente tem que valorizar essas pessoas que não aparecem, né? Demais. E hoje como que tá essa parte com os streams, por exemplo? Fiquei sabendo que mudou muito. Antes, você fazia uma novela para uma determinada emissora e você já sabia que aquilo estava comprado. Hoje em dia tem muita gente que faz a série, que faz o filme e vende depois. É isso, mais ou menos? Sim, você fala de streaming, né? De Netflix. Sim, você consegue, por exemplo, vender propostas, por exemplo, argumentos, né? Você tem uma ideia ali. Você vende para streaming, pro streaming, assim, a sua ideia. Você fala assim, eu tenho essa ideia. Você pode fazer um piloto, que acontece muito hoje. Você faz uma gravação, que não é uma gravação muito boa, porque você não tem dinheiro para fazer isso. É o que deu para fazer ali. Aí você vende esse piloto para alguém tentar comprar esse projeto. Mas com essa possibilidade de streaming, com tantos filmes e séries rodando, o ator também ele tem muito mais oportunidade. Não fica mais esse negócio só de novela, de determinada emissora, e só isso. E talvez um filme ou outro que rola ali, uma comédia romântica que vai pro cinema, sabe? Não. Hoje você tem várias até produções independentes. Você pega o que é muito legal, tem cursos de cinema, por exemplo, em faculdade, para o ator que está começando. Isso é muito legal para a gente resolver aquele problema de você ter experiência. Muitas faculdades que no TCC eles vão fazer um curta-metragem, por exemplo. E aí eles precisam de atores para fazer isso. E é uma ótima maneira de você ter um repertório, de você conseguir mostrar e você
falar pro mercado que você não é um iniciante. Mas é um iniciante que já fez alguma coisa. Entendeu? Então você já acaba com esse problema. Então hoje a gente tá com bastante oportunidade. Poderia ter mais? Sim, mas eu acho que é algo que a gente vai construindo com o tempo. É difícil a gente mudar isso. Eu acho que cada vez mais a gente tá valorizando. Agora com a indicação ao Oscar, por exemplo, com a mídia crescendo, igual tá crescendo, focando nisso, eu acho que cada vez mais os atores eles vão ter mais possibilidades aí no mercado. Legal. Perfeito. Eu acho que, para mim aqui, já estou satisfeito. Tinha papo para mais uns 2, 3 episódios. Hoje a gente esteve com o Thiago Piacentini, ele esteve entre costas. Olha, foi muito legal e interessante a nossa conexão desde a chegada, né? Fiquei muito honrado, um prazer te conhecer a sua história. E como eu falei, o que nos conecta com pessoas é quando a gente tem a coragem de compartilhar as nossas vulnerabilidades. Então, conhecer a sua história a partir daquele garoto tímido e hoje estreando aí, estrelando no meio artístico, um prazer, uma honra, muito bom ter você com a gente. Thiago, e como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Como o Ti Piacentini, todas as redes sociais tá com esse nome aí, @Ti Piacentini, pode me encontrar lá, vai ser um prazer receber todos vocês. E foi uma honra participar aqui, falando de um tema tão importante com pessoas tão legais assim. O Henrique, que já é meu parceiro já de treino do tatame, trazer um pouco o papo que a gente tem no tatame, ele de trocar ideia, trazer aqui para cá e compartilhar isso com mais gente. Foi muito interessante e sempre que der aí eu tô aqui com vocês. Com certeza. Marina, como que as pessoas podem te encontrar? Eu tô no Instagram e no TikTok como Marina Costa Psi. E eu quero agradecer também você. Eu acho que fica aí o apelo para as pessoas irem no teatro. Eu me senti desafiada. Achei muito legal essa questão da gente desafiar no cérebro, enfrentar um desconforto. E quando eu era pequena, eu dançava balé, né? Criancinha, assim. E tinha as apresentações no teatro. E era um clima totalmente diferente, né? Por trás ali, os bastidores e o palco. E agora, outro dia... Não, acho que foi no ano passado, ano retrasado, eu fui com meu pai assistir um show no teatro, era um show do Oswaldo Montenegro, e eu brinquei que eu era a pessoa mais jovem assim. Era mesmo. Mas é um ambiente muito legal, é um ambiente que a gente se sente bem, por mais que tenha um certo desconforto, só, poxa, cultura, a arte, eu acho que a gente precisa se conectar mais com o teatro, mais com essas diferentes formas de arte, né? Muito legal, muito obrigada. Eu que agradeço. Dr. Carlos, como as pessoas podem te encontrar? Dr. Carlos Henrique Costa, no Instagram, Facebook e YouTube, na Clínica Semos, na Clínica Amorata. E eu sou o Dr. Henrique Trajano, no YouTube é Entre Costas, no Instagram e no TikTok, e hoje estive aqui com o Thiago Piacentini. Muito bom.